Fala galera, beleza? Pintou vídeo novo no canal e para esquentar um pouco esse inverno a gente vai falar um pouco sobre banco de dados, a parte de normalização, né, ou formas normais em algumas faculdades ou até mesmo escolas técnicas aí. É bastante comum você aprender um pouco sobre esse carinha, né, que é uma forma de você melhorar a sua estrutura de tabela, principalmente banco relacional, para que você tenha seus dados devidamente separados nas suas entidades, com os seus relacionamentos fortes, suas chaves primárias, para que não haja duplicidade de dados, redundância, enfim, uma série de outros fatores que vamos ver agora. Bom, vamos lá. Então, o que seria a normalização, né, de tabelas aí em um banco de dados? Então, a gente vai falar, igual eu citei anteriormente, né, a gente vai falar de banco relacional, mais especificamente o SQL Server, e a gente vai mostrar aí essa abordagem, essa teoria aí, como que a gente vai aplicar isso de fato na prática. Então, nada mais é do que uma sequência de passos, né, e verificações. Então, a gente vai lá conferir, né, como que foi feita a estrutura, ou até mesmo criar uma estrutura nova, e vai visar sempre a questão de eliminação, né, da redundância e da inconsistência dos dados, né, repetição e tudo que tem nesse universo que a gente pode mitigar aí para que a gente não tenha dados duplicados e até possibilidade de erros, né? Vamos supor que a gente tem um texto aí que refere-se aí ao nome de um produto, dentro de um pedido, aí esse produto sofre uma alteração de nome, aí a gente tem a sujeira do nome antigo ou erro de português, e a gente nunca tem a sua referência, no caso, o seu ID correspondente à sua tabela. Esse é só um dos exemplos, né? Mas a gente vai frisar aí durante aí esses vídeos como que a gente vai tratar esses cenários. Bom, as formas normais são classificadas em número, né? Então a gente tem a forma normal número 1, número 2, número 3, a Beyoncé Code, tem a forma número 4, 5, 6, 7, aí tem quadro esquematizado. Então cada bibliografia, né, trata aí de uma sequência de forma normal. Então tem gente que se aprofunda aí até as profundezas aí das 6, 7, 8, se tiver, né? E no nosso caso aqui, até a terceira forma normal já é o suficiente para a gente construir algo aí de qualidade, bem segregado aí, para que você possa aí de fato utilizar e aplicar aí no seu ambiente de trabalho, beleza? Bom, a primeira forma normal, então ele fala um pouco sobre a questão de eliminar os atributos multivalorados, né, e atributos compostos. Então, atributos nada mais é do que a representação, né, de uma entidade. Então, vamos supor que eu tenho uma entidade aí, produto. Então, eu tenho suas características, né? Então, o produto tem a cor, né? Então, é um atributo. Eu tenho aí o tamanho, é um atributo, a marca é um atributo. Então, isso é chamado de atributos. E também a questão de dados acumulados na mesma coluna. Então, no primeiro exemplo, né, a gente tem aqui o endereço, né? Então, se você for notar aqui o endereço, ele tá tudo junto, né, o endereço, né, ele tá aqui tudo junto. Então, isso é muito ruim, porque dificulta a manutenção, até mesmo a atualização de cadastro. Você pode ter erros de português, enfim. Isso aqui a gente tem que eliminar, isso não pode acontecer. A mesma coisa para o telefone, então a gente está vendo que dentro de uma mesma coluna a gente tem agrupadores de telefone, isso aqui é muito ruim também. Não tem como você dar manutenção e seguir dessa forma. E aqui repete, né? Então fui pegando vários exemplos na internet aqui para retratar o mesmo tema. Então a gente tem aqui também questão do endereço. Então os exemplos mais comuns que vocês vão encontrar são esses, certo? Então a ideia da primeira forma normal é a gente quebrar isso, então, e cada um vai ter sua coluna, vai se tratar de forma separada, beleza? Bom, a segunda forma normal, ela já começa a quebrar um pouco essa estrutura, né? Então, ela é específica, ela vai muito na questão de você identificar aí as relações fortes dentro de uma tabela, né? Então, a gente tem aí, às vezes você tem uma tabela muito linear e dentro dela você tem várias estruturas ali que poderiam ser segregadas, né? E aí você separa o que está relacionado com as suas chaves fortes, e depois as que não tem relação direta com a entidade, a gente faz uso das chaves compostas, né? Então é igual representado nesse primeiro exemplo, né? Deixa eu pegar aqui. A gente tem uma tabela, né? Então a gente tem lá o ID do funcionário, o ID do projeto, né? As horas trabalhadas, nome do funcionário, nome do projeto e local do projeto. Então a gente tem aqui uma relação de funcionário, né? Com a coluna funcionário,
o projeto com o projeto, o ID do projeto com o local do projeto. Então a gente tem aqui uma entidade que ela está, entre aspas, avulsa aqui. Então, como que a gente trataria esse caso? Se eu tenho um funcionário e tenho um projeto, eu preciso especificar qual é o funcionário e qual determinado projeto e quantas horas, né, foram trabalhadas nesse casamento aqui que determina essa chave composta. Então, a chave composta é a identificação única de uma entidade com a identificação única de outra entidade. Então, com isso, a gente fecha aqui essa segunda forma normal, que ele fala que a gente precisa indicar quais são os atributos, não os chaves, né, dependentes unicamente de chaves primárias da tabela. Então, a gente tem aqui as horas trabalhadas. E eles são dependentes, né, de mais de uma chave. Então, nesse caso aqui, uma chave composta. Aqui um outro exemplo, né, bem semelhante, então tem aqui o número do aluno, né, e tem o código de disciplina e a data de inscrição. Então, essa informação aqui sozinha não leva a nada, então ela depende aqui do casamento dessas duas chaves, né, que vêm de entidades separadas. E aqui é a mesma coisa, a gente tem aqui a agência, empregado e as horas, sem que eu não sei o que que é, porque é um exemplo que eu peguei na internet, mas a lógica das três imagens são a mesma, beleza? Bom, próxima forma normal, a terceira, né, que a gente vai retratar aí, última aí para a gente ir para a prática. Os atributos que não são chaves devem ser independentes entre si e dependentes única e exclusivamente de chave primária. Então aqui ele fala mais do sentido de a gente tratar num contexto de domínio. Então a gente tem o seu domínio, aí a gente vai ter a sua chave primária, né, e ela vai estar relacionada com outra entidade através do seu código e não através de um texto. A gente tem aqui uma tabela exemplificando, né, o ID do funcionário, o nome do funcionário, sexo, ID do dependente, nome do dependente e gerente do dependente, eu imagino. Eu imagino ser o dependente, né? Ou, na verdade, é despesas. Então, tem o ID da despesa, o nome da despesa e o gerente da despesa. O departamento, ele é uma estrutura de domínio, então se você notar aqui eu tenho o departamento de finanças, RH e TI, então eu não vou utilizar o texto igual é feito aqui, né? E cada departamento tem o seu respectivo gerente. E eu tenho uma tabela de funcionário, né? Então eu tenho aqui o ID de funcionário, funcionário Paula, o sexo é feminino e ele está presente no departamento número 100. Então eu tiro essa questão eu quebro, né, no caso, essa tabela aqui, ela se transforma numa tabela de domínio, né? E ela é referenciada com o seu ID na tabela de funcionário. A mesma coisa acontece nessa outra tabela, onde eu tenho aqui uma tabela também comprida, né, cheia de informações. Então tem funcionário, o ID, código de funcionário, o nome, o cargo, o salário, o nome da agência, endereço. Aí aqui no caso do, do número da agência, endereço virou uma tabelinha, né? Então eu referencio pelo número da agência, né? E aqui eu tenho as informações do funcionário. Então, eu tenho o código, o nome, o cargo, o salário e qual a agência correspondente. Então, eu não vou referenciar mais o texto, tudo da agência, sim, o código. Então, com isso, a gente trata aí a terceira forma normal. Beleza? Aí, além das formas normais, que eu citei agora no contexto teórico, tem algumas boas práticas de mercado que eu também vou passar para vocês aqui e a gente vai desenrolar uma tabelinha aqui. Vocês vão pegando esses macetes, essas manhas, para que vocês tenham uma tabelinha bem bonita, bem bacana aí para apresentar aí no seu trabalho, beleza? Então vamos lá. Bom, então é isso, pessoal. A gente tem aqui essa estrutura. Então eu criei essa tabela aqui horrorosa, controle universitário. Então aqui a gente tem o nome do aluno, tudo minúsculo, underline, a escola, a disciplina, uma nota numérica, uma idade, professor, número da carteirinha, telefone 1 e telefone 2. Então aqui já tem uma série de erros, né? Então a gente tem lá o nome do aluno, então está sem padrão de nomenclatura, não está nem Pascal Case, nem Camel Case, está com underline, então isso a gente precisa determinar qual é o padrão de nomenclatura dos atributos, das colunas. A disciplina, ok, um texto, né, o nome da disciplina, vira uma tabelinha de domínio. A nota geralmente é fracionária, então não pode ser inteiro, então ela vai ter que mudar. A idade, a gente não armazena dados calculados em base, e sim a data de nascimento, porque quando virar o ano, a gente vai ter que sair dando update nas idades de todo mundo, isso não existe. Número de carteirinha também é notação húngara, né, para número, então a gente não trabalha mais com notação húngara, é só os temas mais antigos, se você for da manutenção, Delphi e tudo mais, o pessoal usava bastante. E colunas sequenciais também a gente não trabalha porque
aí tende a você ter N colunas infinitas, e a ideia não é essa. A aplicação tem que ser dinâmica e a estrutura de banco tem que ser dinâmica para prover o seu crescimento, e não você mexer em estrutura para reservar mais informações. Beleza? Então, eu vou dar um select na tabelinha aqui para vocês verem como que ficou o preenchimento, né? E depois a gente vai ver, depois alterado, como vai ficar. Então temos lá o nome, Marcelo, estudo na escola Napoleão Salles, aí aqui a gente já tem um problema, que como é um texto livre, tem diferença de tamanho, a matéria, a nota inteira, a idade armazenada, número da carteirinha, o telefone, em vez de colocar nos dois, colocou separado por vírgula, a gente vai retificar isso aqui. Bom, então essa é a nossa estrutura, né? Inicial. Então vou deixar aqui, eu vou até pegar um print para facilitar uma tela aqui do lado e eu ir olhando e fazendo junto com vocês, né? Para que a gente não tenha já tabelas prontas. Eu vou por aqui, vou marcando e a gente vai criar aqui utilizando o modo design, beleza? Abrindo aqui o modo design, o primeiro passo é a gente segregar as entidades. Então, naquela tabela a gente tem várias possibilidades de segregação aí. Então, a primeira coisa é a gente identificar a entidade aluno. Uma boa prática para iniciar o código, a gente pensar sempre em como que a gente vai tratar a quantidade de alunos. Então, se for uma escola pequena, uma escola média ou grande, a gente precisa trabalhar aí para a gente não ficar reservando espaço desnecessário nas tabelas. Então, o meu aluno não vai passar de 1 milhão. Então, aluno ID vai ser um inteiro. O nome vai ser um varchar, pode pôr 100, né? Não vai ter um nome grande igual Dom Pedro. E o nascimento, né? Nascimento, que vai ser um date. A gente pode colocar mais alguma informação relacionada ao aluno? A princípio não, porque o telefone a gente vai tratar separado, né? E os demais itens a gente trata aí em outras entidades. Uma boa prática de mercado é você usar estruturas de auditoria nas tabelas. Então a gente tem aqui o ativo, né, que não está relacionado à auditoria, mas sim para exclusão lógica. Opa, ativo, que é um bit. A gente tem a data de ocorrência, ou você pode colocar data criação, date time, data alteração, sem os caracteres especial, date time, beleza? E quem foi o usuário que fez a alteração no caso de formulário, né? No caso vai ser um varchar mesmo, porque a gente precisa do texto. Identifica aqui que o aluno é uma chave primária. Essa tabela é elegível ser uma tabela autoincremental, saltando de 1 em 1. A única informação aqui, que no meu caso não é obrigatório, é o nascimento e a data de alteração, que vai ser preenchido posteriormente. Então, temos aqui a primeira tabelinha, aluno. Ok? Beleza? Dando continuidade, vamos para a próxima tabela, que seria a tabela contato. Então, temos o contato ID varchar. Eu vou facilitar um pouco a nossa vida aqui, porque senão a tabela de contato a gente pode deixar ela muito genérica para poder receber tipos de contato, fax, e-mail e tal. Então, a gente vai direto ao ponto. Telefone, ID. Aí eu tenho aqui, como é uma tabela também acompanha cliente, é um inteiro. Aí eu tenho o cliente não, aluno ID, né? Quem que é o dono desse telefone, que é um inteiro. E o número do telefone, que vai ser um varchar 50. Pode ser menor, sei lá, pode ser 25. A gente tem que ver exatamente o que a gente vai armazenar. Se vai armazenar país, estado e o telefone, entendeu? Aí depois você define o que você quer preencher. A tabela também é autoincremental. Beleza? O código do aluno é obrigatório e o número também é obrigatório, porque se você está inserindo um registro para armazenar o número, você precisa ter o número. Eu não preciso fazer a parte de auditoria aqui, porque está vinculado ao aluno, então mexi no aluno, mexo no telefone diretamente. E eu posso trabalhar com exclusão física nesse caso aqui também, porque é uma lista, né, presente no cliente. Ah, mas eu quero armazenar tipo um número dele quando excluir, exclusão lógica, porque eu preciso ter o histórico do telefone antigo dele. Beleza, não tem muita necessidade, mas fica a seu critério.
Então a gente já matou aqui, né, o aluno, a idade e os telefones. Vou mostrar para vocês aqui no meu captura. Ok. Agora a gente precisa criar a estrutura de escola. Então tem aqui o escola ID. Também pode ser um inteiro. Ou se você quiser small int, porque não vai ter 1 milhão de escola, né? Small int. Tem também dentro da escola, vamos pôr aqui o nome da escola, né? Opa, marchar. E no contexto escola, você poderia completar aqui com endereço, telefone de contato, responsável e tal, mas no nosso caso aqui não precisa. A gente está seguindo na risca ali a tabelinha de demonstração. Beleza. Escola. Já criamos a escola, já criamos aqui um par de coisas. Vamos dar sequência aqui agora para a questão dos professores. Então, tem um professor, ID, small int, poucos professores, né? E o nome do professor. Opa, preciso pôr a palavra professor. Varchar, mesma coisa. Também chave primária, autoincremental. E esse aqui, beleza. Professor. Aí tem as colunas, né, de auditoria, de ativa, é que vocês podem pôr. Eu só estou colocando para a gente agilizar o vídeo não ficar muito longo. Porque quando é um vídeo que é feito em tempo real, não é hábito que eu tenho costume de fazer, acaba ficando um pouco mais longo. E agora eu tenho o cadastro das disciplinas. Então eu tenho disciplina ID. Então eu posso colocar um time int, que é pouca disciplina, e o nome da disciplina. Eu posso pôr também uma relação direta 1 para 1. É lógico que tem professores que dão aula em mais de uma disciplina, mas a gente vai otimizar um pouco aqui nossa escola. Então eu tenho aqui a disciplina, então vou colocar aqui o professor ID. Int. O professor é small int, né? Small int, beleza. Então aqui a gente está fazendo uma relação direta aqui da disciplina com o professor, mas geralmente é muito para muitos, né? Um professor dá aula em mais de uma disciplina pode ser ministrada por mais de um professor em contextos diferentes. Deixa eu ver aqui. A disciplina. E a disciplina, ela não precisa ser autoincremento, porque é um domínio, né? Então eu vou preencher ela depois. Disciplina. Beleza, então aqui agora eu tenho já, né, a minha escola, a minha disciplina e o meu professor, ok? Vou ter que voltar na entidade de aluno para retificar a questão da carteirinha, né? Então eu venho aqui, dou um atualizar, já vai aparecer para minhas tabelas. Aluno, design. E eu coloco aqui matrícula, né? Fica mais bonito. A matrícula geralmente é número, então fica a seu critério usar número, texto, então eu vou usar aqui um número mesmo. Small int. É uma informação que é obrigatória, que quando o aluno ele se cadastra, ele já vai nascer com a matrícula. Ou a matrícula entra ele cadastra depois é preenchido posteriormente, enfim, aí você define e ela é uma chave forte para fazer composição com o aluno caso precise. Só faltou agora então a relação da nota. Então a relação da nota é uma informação cruzada, né? Que é o que a gente falou na segunda forma normal. Então tem lá a nota, ou pode chamar de boletim, né? Boletim. Redi, boletim. Aí aqui eu tenho aluno ID. Ele é um inteiro. Eu tenho qual que é a disciplina, né? Disciplina ID, que é um TinyInt. E tenho a nota dessa disciplina. Nota. Então a gente pode colocar um decimal, um 10 e 2 casas depois da vírgula. Do incremental, boletim, beleza? E esses campos são obrigatórios. Boletim. Bom, fechamos nossa estrutura, completamos aqui a tabelinha. Eu vou até criar um novo diagrama aqui
a tabela controle universitário, ela morre. E vou mostrar para vocês como a gente faz o relacionamento aqui utilizando o modo design, que facilita bastante aí e agiliza o processo. Eu tenho então todas as tabelas aqui desconectadas, né, avulsas. Vou trazer para cá para ficar mais próximos uma das outras, né? Beleza. Então aqui eu começo a fazer a brincadeira. Então o aluno está presente na maioria das entidades, então aqui boletim, tem um aluno, só dou OK, ID com ID. O professor ele está relacionado com a disciplina, então tem aqui a disciplina. A disciplina está relacionada com o boletim. Opa. Boletim. E temos aqui também o telefone relacionado na verdade é o aluno, né? Ao telefone. Então o aluno pode ter vários telefones. E a escola, ela está presente. Na verdade, a escola acabou ficando uma entidade avulsa, né? Mas a gente pode fazer o casamento na escola com a disciplina, porque a gente tem essa escola, vai que você tem mais de uma unidade. A escola A, aí tem as disciplinas X, B, O, A, B, C, D. E a escola B tem a disciplina A, B, C, D. Então, ficou mais ou menos assim. Deixa eu dar uma organizada, né? Trazer a escola aqui para baixo. Então, ficou mais ou menos assim. Eu salvo meu diagrama para consultas posteriores no modelo de entidade de relacionamento. E ele vai pedir para salvar minhas foreign key, né? Da vida. Ok, confirmo. Primeira vez que eu acerto a tipagem de primeira de todas. E estamos aí. Aí, como eu posso fazer, tem um jeito fácil de você preencher aqui as tabelas. Então, eu posso vir aqui, editar 200 linhas superiores. Evita você, se não tem conhecimento de comando SQL, a fazer isso. Então, matrícula 123. Nome, João. Nascimento, 1980, traço 01, traço 01. Ativo. A data de criação, 2024-06-20. E usuário que mexeu ao sistema. Mas aí, quando vocês fizerem o formulário, aí o usuário que tiver logado, vocês armazenam aqui. Beleza? Então, vamos para a disciplina. A disciplina depende do professor primeiro, né? Então, eu tenho aqui o professor Hugo. E eu tenho aqui a disciplina matemática e o professor Hugo. Opa. Eu lembrei, a disciplina a gente não colocou ID, então eu posso colocar, por exemplo, no 10, que é a disciplina matemática. E eu posso colocar 10, a disciplina física, o professor 1 também. Então o professor 1 dá 2, opa, o 10 não pode, é chave única. Por 20, por exemplo. Beleza, chave primária. E temos também aqui o telefone do aluno, né? Então, eu tenho o aluno número 1, telefone 35 98855 6677. E tenho o outro telefone aqui, que é o 35 98862. Beleza. Temos dois telefones, temos um professor, uma disciplina e agora falta o boletim. Deixa eu dar mais um refresh aqui. Fechar então, vamos fazer a questão da nota, né? Então, a gente vai acessar aqui o boletim também, né? Editar 200 linhas superiores. Então, a gente vai falar aqui que o aluno 1, na disciplina 1, ele tirou 7. O aluno... minto, desculpa. A disciplina, eu tinha colocado números saltando de 10, 20, 30. Aluno 1, a disciplina 20, tirou 8. E com isso a gente tem um boletim do aluno. A gente já consegue montar algumas queries, né? Para a gente ter uma visão parecida com o que a gente já havia colocado. Então, eu tenho aqui a questão do aluno. A join com boletim B on a.aluno id igual a b.aluno id. Então eu tenho aqui o aluno João, né, igual era apresentado anteriormente. A data de criação, essas informações de domínio não precisa, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, a.nome, vírgula, a disciplina, né? No caso, eu posso fazer um join para trazer o nome da disciplina. Disciplina de ponto. Disciplina ID igual a B ponto disciplina ID.
Aí, d.nome e ao b.nota. Olha que bacana. Então, temos aqui o João, na matemática tirou 7 e João na física tirou 8. E com isso a gente tem os dados tudo estruturado bonitinho, né? Cada um na sua devida responsabilidade, suas chaves primárias, chaves fortes, tabelas de domínio. Não tem bagunça no telefone, os telefones vão estar bonitinhos para fácil manutenção. Isso é um exemplo assim, básico, mas a gente conseguiu abranger bastante coisa. Então, você tem estruturas de pedidos, estruturas de transação, então, tabelas de histórico. Então, tende ao infinito aí possibilidades de você estruturar, mas sempre tentando seguir as formas normais, né? E as boas práticas de mercado. Não colocar caractere especial, evitar aí a questão de nomes muito longos, notação húngara, que é começar com prefixo string, str, inteiro, it. Então, essas coisas não são mais muito comuns. Se o banco for muito grande, tiver muitos conceitos de negócio separado, você usa os esquema. Então, a gente fez tudo em cima do DPO, mas você pode criar seu próprio esquema, tipo, a estrutura de boletins, então fica tudo no esquema boletim. Enfim, dá para você brincar bastante. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. Continue dando aquela força pra gente, dá aquele like esperto, curta, compartilha e fala pro coleguinha para acessar, para assistir, dá aquela força pra gente. E é isso. Valeu!